levarmos em consideração a natureza na qual a carta foi escrita. Paulo estava preso em Roma, preso. E ele fala de alegria o tempo todo. No nosso último estudo, nos versículos 10 a 13, de Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo havia dito para a igreja que ele havia aprendido a lidar com toda e qualquer situação. Ele foi treinado para isso. As constantes adversidades e problemas enfrentados pelo apóstolo fizeram dele um homem forte, um homem resistente, que foi capaz de enfrentar cada uma daquelas adversidades confiando em Deus. E ele mesmo chegou a dizer lá no versículo 13, de que podia todas as coisas porque Deus o fortalecia. Então Paulo é aquele que aprendeu com a vida, aprendeu com as circunstâncias, com as adversidades, e ele então diz isso para a igreja filipense, mostrando que a oferta foi bem-vinda, mas que ele havia realmente aprendido a lidar tanto com a abundância quanto com a escassez. Porque os crentes filipenses estavam por deveras preocupados com o apóstolo Paulo, e por isso enviaram Epafrodito com aquela oferta, para que ele pudesse ser atendido nas suas necessidades, porque eles sabiam, obviamente, da natureza de suas prisões. Pois bem, os versículos 14 a 23, Paulo continua falando da oferta, mas ele agora caminha para os momentos finais. E eu quero convidá-los nesta manhã a analisarmos pormenorizadamente alguns termos no grego, algumas expressões de Paulo, porque são riquíssimas e irão nos nortear em muitas coisas no nosso dia a dia. Paulo, ele foi tão grato à igreja, pelo que a igreja fez por ele não está preocupado ou ele não está envolvido com o valor financeiro em si. Não. Ele está tão somente maravilhado de ver o amor da igreja por ele. Acompanhe comigo, ele vai dizer o seguinte aqui no versículo 14. Todavia, ou seja, eu aprendi a lidar com todas as situações. Eu aprendi a passar por todas as circunstâncias. Eu estou treinado nisso. Eu sei que vocês, crentes filipenses, estavam preocupados comigo, mas eu quero que vocês saibam que eu estou bem, porque eu estou sendo fortalecido pelo Senhor e sei lidar com todas as adversidades. Todavia, versículo 14, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Eu fiz uma pesquisa, e a palavra grega para associar é sugkoinoneu. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele sentimento íntimo que familiares nutrem uns pelos outros e auxiliam uns aos outros. Por exemplo, quando um filho chega perto do pai e fala: pai, eu estou precisando de uma ajuda, estou passando por um momento de dificuldade e eu preciso muito de ajuda nesse momento. Obviamente que há no coração do pai e da mãe um sentimento que leva-os a ajudarem o filho. Há um sentimento parental ali, há um relacionamento íntimo entre eles, e isso sensibiliza os pais para que estes ajudem os filhos. É exatamente este sentimento que está regendo a atitude da igreja de Filipos. Um sentimento tão forte pelo apóstolo, que pode ser comparado ao amor de filhos para com os pais, de pais para com os filhos. Era um sentimento diferente, que fez com que a igreja participasse de um momento de dificuldade do apóstolo. Então Paulo está exaltando isso. Ele está mostrando toda a sua gratidão à igreja por causa disso. Aí ele diz: vocês fizeram bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós
Ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou, olha o termo novamente, nenhuma igreja se relacionou comigo, nenhuma igreja participou tanto das minhas necessidades, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, ora, Tessalônica ficava muito longe de Filipos, mesmo tão distante, mesmo Paulo estando longe da cidade de Filipos, realizando seus empreendimentos missionários, a igreja fez questão de enviar ofertas para o missionário Paulo, quando ele estava lá em outra cidade, em outra região. Irmãos amados, nós não podemos perder esse sentimento missionário que temos ao longo dos nossos 105 anos. Nós ouvimos aqui recentemente um missionário falar de todas as dificuldades que eles enfrentam nos campos, e nós precisamos, como igreja, contribuir com amor, com empenho, para que os nossos missionários que estão longe, muitos deles nós nem conhecemos, possam ser supridos nas suas necessidades. A igreja filipense era uma igreja missionária, que estava investindo no seu missionário, a saber, o apóstolo Paulo. E aqui ele está exaltando, ele está mostrando o valor que a igreja tinha e está manifestando toda a sua gratidão. Mas repito, ele não está pensando no valor, ele não está fixado no valor que a igreja enviou, que foi um valor considerável. Mas ele está simplesmente dizendo para a igreja o seguinte: isso vai redundar em crédito diante de Deus. Veja só o que ele vai dizer no versículo 17. Não que eu procure o donativo, não que eu esteja à procura de dinheiro, não. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A palavra crédito aqui é um termo contábil. Paulo está dizendo o seguinte: tudo que vocês estão fazendo por mim será contabilizado diante de Deus. Irmãos, eu estava falando isso essa semana com uma pessoa que Deus abençoa igrejas que são liberais. Liberais no que tange a dinheiro, no que tange a auxílio. Deus abençoa aquelas igrejas que têm esse sentimento no coração. Mas como é terrível quando uma igreja se fecha para isso. Eu já testemunhei, eu já conheci igrejas extremamente mesquinhas, mesquinhas com o pastor, mesquinhas com a obra missionária, mesquinhas com as próprias associações, igrejas fechadas, igrejas que contam cada centavo, igrejas que querem discutir questões financeiras e querem simplesmente manter a vida financeira da igreja presa a sentimentos estranhos que não deveriam haver no coração do povo de Deus. Sabe o que acontece com essas igrejas, irmãos? São igrejas frias, apagadas, igrejas irrelevantes, igrejas que Deus não usa, igrejas mortas. Certa vez eu fui pregar numa igreja, irmãos, me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas a sensação que eu tive é que eu estava pregando para blocos de gelo. Blocos de gelo, não havia alegria no culto, não havia vivacidade. Vamos falar a verdade? Irmãos, observem nosso culto. Nosso culto é um culto tradicional, é um culto, todo ele dirigido por uma liturgia pré-estabelecida, mas a vida no nosso culto, a alegria no nosso culto. Eu já vi irmãos aqui chorarem espontaneamente porque foram quebrantados pelo Espírito no culto, irmãos. Embora sejamos uma igreja tradicional, uma igreja conservadora, há vida no nosso culto, há alegria em nós.
Eu me sinto feliz de cultuar com os irmãos. Há momentos onde eu sou realmente impelido pelo Espírito de Deus a louvar a Deus ali em silêncio, pela alegria que invade nosso coração. Nada como você cultuar numa igreja viva. Mas, irmãos, quão terrível é você estar numa igreja gélida, uma igreja morta, irmãos. E aí eu fui saber o porquê. Depois, conversando ali, tratando de alguns assuntos, eu fiquei sabendo, era uma igreja mesquinha, uma igreja que não investia no reino, era uma igreja que não investia em obreiros, era uma igreja que não estendia a mão para ajudar, uma igreja formatada dentro das ideias, dentro dos ideais de um pequeno grupo de pessoas que simplesmente mandavam na igreja. Era isso que acontecia. Então Paulo está dizendo aqui no versículo 17, isso vai ser contabilizado, isso que vocês estão fazendo por mim, esse amor que vocês têm por mim, essa associação que vocês têm comigo, será contabilizado diante de Deus. Será realmente apresentado diante de Deus como crédito para vocês, irmãos. Sejamos uma igreja liberal. Eu quero dizer para essa igreja que sou imensamente grato a Deus pela vida dos irmãos. Porque os irmãos cuidam, e cuidam muito bem do seu colegiado. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Sou grato a Deus porque tenho testemunhado o empenho, o esforço do nosso ministério administrativo na pessoa do seu líder, como ele tem se esforçado para atender às demandas que eu lhe apresento, como nós temos, irmãos, abençoado vidas. E isso tudo tem sido contabilizado como crédito diante do Senhor. É por isso que você vem num culto da primeira igreja batista em Divinópolis, você se encanta, você quer voltar, você se sente bem, porque há vida em nós. A vida de Deus em nós. Isso tem sido contabilizado diante de Deus. Então Paulo aqui, ele está mostrando isso, como eu sou grato pelo sentimento que há no coração de vocês. Como eu sou grato por ver vocês participarem das minhas aflições. Não que eu esteja preocupado com o valor financeiro, mas o que me interessa é saber que isso está sendo contabilizado diante de Deus. E agora preste atenção, porque esse versículo 18 e 19, irmãos, esses dois versículos são riquíssimos. Eu quero que vocês analisem esses versículos comigo. Paulo diz assim, depois de ter agradecido à igreja, depois de ter demonstrado sua gratidão à igreja, ele vai dizer lá nos versículos 18 e 19, recebi tudo e tenho abundância. Ah, que maravilha! Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, olha só as garantias que Paulo dá. Eu acabei de dizer isso para vocês. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vocês têm suprido as minhas necessidades, pois Deus suprirá as suas necessidades. Isso é um princípio bíblico, irmãos. Cuidemos das necessidades dos outros e Deus cuidará das nossas. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Provérbios 11, 25 diz assim, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Isso é um princípio bíblico. Ajude e você será ajudado. Socorra e você será socorrido. Atenda e você será atendido. É assim que o nosso Deus trabalha. É assim que Ele trabalha. Mas como eu disse para vocês, eu quero me concentrar principalmente no versículo 18. O versículo 18 é maravilhoso. O versículo 18 me ensina pelo menos duas coisas muito importantes. Olha o que Paulo vai dizer, repito, versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância.
Estou suprido. Sabe o que isso significa? Paulo está dizendo para a igreja filipense o seguinte: irmãos, vocês enviaram tanto, mas tanto, que eu tenho muito mais do que eu precisava. Eu estou suprido, eu estou impressionado. Vocês enviaram muito mais do que me era necessário. Vocês superaram as expectativas. Irmãos, nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser uma igreja que vá além daquilo que as pessoas esperam. Nós precisamos ser crentes que superem as expectativas dos outros. Eu estava meditando, estava ontem pensando nesse texto, aí eu me lembrei da rainha de Sabá. Vocês se lembram quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão? Ela chegou diante de Salomão, ela observou tudo. O palácio de Salomão, os uniformes dos funcionários de Salomão, a maneira como eles se assentavam na mesa, a fartura da mesa. Ela ouviu a sabedoria de Salomão, ela viu toda a organização da casa de Salomão. E a rainha de Sabá vai dizer o seguinte: Salomão, vou te dizer uma coisa. Eu ouvi falar muito de você, mas não me contaram metade do que você é. Você supera aí muito tudo que me disseram a seu respeito. A Bíblia diz, irmãos, que ela ficou fora de si. Ora, se isso aconteceu com Salomão, por que não pode acontecer conosco? Tanto no quesito individual, quanto no quesito coletivo. Irmãos, vamos pegar esse versículo 18 e vamos aplicar a nossa vida como um desafio. Vamos ser acima da média. Vamos superar as expectativas dos outros. Vamos, entende, fazer com que as pessoas, elas sempre se lembrem de nós com um sorriso no rosto. Quando te pedirem para fazer alguma coisa, faça mais do que te pediram. Seja abundante. Supere expectativas, faça mais. Eu me lembro de uma história de um rico empresário que era muito crente em Jesus, um homem de Deus, temente a Deus, dirigia seus negócios debaixo do temor do Senhor. Um dia, esse homem estava conversando com um missionário. O missionário, então, estava dando um relato dos desafios no campo missionário, e ele foi se sentindo tocado, sensibilizado. De repente, ele disse assim para o missionário: eu vou fazer um cheque para você. Espera aí. Pegou o talão de cheques, abriu o talão de cheques, escreveu lá, $2.000. Foi a oferta daquele empresário. $2.000. Pegou o cheque, entregou o cheque nas mãos do missionário. O missionário arregalou os olhos, ficou impressionado com aquilo. É isso mesmo? E o empresário disse: sim, é a minha oferta para você, para ajudar você nos seus empreendimentos missionários, para que você possa ter condições de pregar o evangelho. $2.000. Quando ele entregou o cheque para o missionário guardou, começou a chorar, agradeceu. O telefone daquele empresário tocou. Ele então atendeu o telefone, disse: só um minutinho, por favor, é urgente. Aí avisaram para aquele empresário, avisaram para o empresário, que um navio que estava vindo de um país cheio de contêineres, havia naufragado. E que muitos dos seus contêineres haviam caído no mar e que o prejuízo estava na casa de milhões de dólares. Ele havia acabado de entregar um cheque de $2.000 para o missionário. E recebe a notícia do naufrágio do navio e do prejuízo milionário que tivera. Ele então olhou e disse: ok, certo, muito obrigado pela informação. Desligou o telefone, colocou no bolso, chamou o missionário. Por favor, missionário, vem aqui. O missionário chegou e ele disse: você está com aquele cheque que eu te passei? E o missionário: sim, por favor, me entregue o cheque, eu precisarei fazer outro. Acabei de receber a notícia
de que o navio que estava trazendo os meus contêineres naufragou. Graças a Deus não houve perdas de vidas humanas, não é, de vidas, mas o meu prejuízo está enorme. Eu vou ter que fazer outro cheque. O missionário, todo sensibilizado, tirou o cheque, claro, entregou nas mãos do empresário. O empresário então rasgou o cheque, tirou um talão e fez outro cheque de $10.000. Superou ou não as expectativas? Quem esperava que o empresário fosse fazer isso? Ele acabou de ter um prejuízo milionário. Mas ele pega o cheque e faz um cheque maior de $10.000. Você faria isso? Então, quando o versículo 18 foi, eu comecei a estudar o versículo 18, isso me saltou os olhos. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Vocês mandaram muito mais do que eu precisava. Os crentes precisam ser mais do que as pessoas esperam que eles sejam. Nós precisamos ir além daquilo que as pessoas esperam que caminhemos. É um desafio para nós, mas existe outra coisa aqui que me chamou a atenção. Ele diz assim no versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Epafrodito foi um irmão selecionado pela igreja para ser enviado a Roma. Irmão, talvez você não saiba a dimensão das dificuldades que Epafrodito enfrentou. Eu quero colocar você a par do que foi essa viagem para Roma. Epafrodito viajou, preste atenção, Epafrodito viajou 1.140 quilômetros entre mar e terra. Sabe quantos dias demorou para que Epafrodito chegasse a Roma? Cerca de 28 dias. Ele chegou lá doente, mas missão dada, missão cumprida. Alguém de confiança. Pode deixar que eu vou lá em Roma e eu vou levar a oferta para Paulo. E levou mesmo, passou tudo para Paulo. Aqui está Epafrodito com Paulo. Repito, chegou lá doente. Paulo fala disso lá no começo da carta. Mas cumpriu a missão. Irmãos, a igreja precisa de crentes assim. Crentes que cumpram a missão. Crentes que pegam ministérios, trabalhos e vão até o fim. Que tristeza quando um crente para no meio do caminho, dando dor de cabeça para o líder. Desiste no meio do caminho, desiste na última hora. Como isso é algo difícil, porque isso coloca em xeque a confiança. E aí ficamos, será que podemos confiar? Será que vai assumir? Será que vai até o fim? Eu quero pedir uma coisa para você que trabalha em ministérios. Por favor, vá até o fim. Você recebeu uma missão do Senhor. Você acha que o que você faz na igreja, você está fazendo para o líder A, B ou C, você está fazendo para o Senhor. Então, quando você desiste, você está desistindo daquilo que é feito para o Senhor. Quando você diz não, você está dizendo não para o Senhor. Quando você está abandonando o barco, você está abandonando o barco do Senhor. A obra não é minha, a obra não é do pastor Rogério, a obra não é do ministério A, B ou C, a obra é do Senhor. Então, se você disse, vou fazer, faça. Se você disse, vou cumprir com esse encargo, cumpra. Vá até o fim, espere chegar ao final do ano, aí você pode repensar para o próximo ano, mas cumpra com aquilo que você assumiu. Que tristeza quando nós temos que lidar com crentes que simplesmente desistem no último momento, que simplesmente entregam seus cargos, no meio do ano, tudo acontecendo, começam a dizer não, começam a falar, vou entregar a minha função, deixando o líder muitas vezes em dificuldade. Está aqui um homem que nos ensina o seguinte: missão dada, missão cumprida. Esse foi Epafrodito. Agora, tudo isso que a igreja fez para Paulo, o que era da igreja? Um culto ao Senhor. Quando você serve, você tem que entender que quando você está servindo, seja em qual for a área que você foi chamado para servir, você está cultuando a Deus.
É o seu culto, não só o culto que está acontecendo da igreja reunida, mas é o seu culto particular. É o que Paulo vai dizer aqui nos versículos, no restante do versículo 18 e no versículo 19. Ele vai dizer o seguinte: olha, o Epafrodito me passou tudo às mãos, tudo. E o que vocês fizeram foi recebido como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando você cumpre a sua escala, vá para casa sabendo que você ofereceu um culto aprazível a Deus. Você serviu a Deus, você trabalhou no seu ministério, você atendeu a necessidade do ministério, aquilo ali foi o seu culto pessoal. E aí Paulo vai no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Agora, tanto o que Paulo fazia, como o que Epafrodito fez, como o que a igreja filipense fez, tudo isso não era para que os holofotes estivessem sobre a igreja. Não é para que a igreja pudesse simplesmente aparecer bem na foto. Não. Veja o que Paulo vai dizer aqui no versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A oferta de vocês me chegou às mãos, Epafrodito chegou aqui, ele está aqui comigo, muito obrigado pelo que vocês fizeram, mas eu quero que vocês saibam que tudo isso é para glória de Deus. Irmãos, eu tenho uma tristeza no meu coração. Eu sou radicalmente contra isso. Radicalmente contra isso. Quando os crentes vão fazer caridade, vão entregar cesta básica, vão fazer alguma coisa, e começa a tirar foto e postar nas redes sociais. Para quê? Faça. E se possível, não permita que ninguém saiba. Mas não, espere um pouquinho, vamos fazer a foto. Aí entrega a cesta básica e faz a selfie. E coloca nas redes sociais. Parabéns, você já recebeu o seu galardão. Era isso que você queria? Parabéns para você. Você acabou de receber o seu galardão. Mateus capítulo 6, versículo 1. Então Paulo está dizendo, ótimo que vocês fizeram por mim, vocês foram além das minhas expectativas, superaram as minhas expectativas. Epafrodito veio aqui, trouxe a oferta. Mas ao nosso Deus e Pai seja a glória. A glória dele, a glória para ele. Então vamos fazer, mas nada de ficar tirando foto e postando nas redes sociais. Nada de ficar tirando foto e colocando lá as legendas. E de repente, embaixo começam a vir as palminhas e começam a vir os elogios, não é? Meus irmãos, é tudo para a glória de Deus. Então Paulo agora caminha já para o final da carta, e ele vai dizer no versículo 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Obviamente que ele conhecia cada um deles. Os irmãos que se acham comigo, provavelmente Timóteo também estava lá, vos saúdam. Agora preste atenção no que Paulo diz no versículo 22. Versículo 22 tem algo aqui extraordinário. Ele diz assim, os que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam. Todos os santos aqui de Roma vos saúdam, vos mandam saudação. Especialmente os da casa de César. Irmãos, quem era César aqui? César é um título para o imperador. Quem era o imperador? Nero. Um dos homens mais sanguinários, violentos, insanos, dementes, que se assentou no trono de Roma. Só para vocês terem uma ideia, Nero matou a própria mãe, a Agripina. Ele matou a sua primeira esposa, ele matou, chamada Octávia. Depois matou a segunda esposa, Pórcia Sabina, com chutes, e ela estava grávida.
Ele matou a esposa e matou o bebê que estava no ventre da esposa. Ele matou seu meio-irmão britânico, matou seu sobrinho, simplesmente porque ele estava brincando com um coleguinha e ele dizia, eu sou Nero, eu sou Nero. Ele ficou enfurecido com aquilo porque não poderia haver outro Nero e matou o sobrinho. Ele mandou matar e exilar senadores romanos. Ele se casou com o próprio escravo dele chamado Esporos. Um homem totalmente doente, incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos. Um homem violento, insano. Mas havia crentes no palácio de César. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai dizer o seguinte, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o dunamis de Deus. É a dinamite de Deus. E aqui está uma prova. No palácio do homem mais perverso, havia crentes. Provavelmente funcionários que haviam ouvido as pregações de Paulo. Provavelmente os próprios guardas que ficavam guardando o apóstolo. Porque ele era vigiado a cada 6 horas por um soldado romano. Trocava-se os turnos, ele estava sempre preso, acorrentado a um soldado romano. Esses soldados devem ter ouvido o evangelho, devem ter se convertido. Estavam dentro da casa do imperador, pedindo a Paulo, Paulo, manda uma saudação para os nossos irmãos que estão lá em Filipos. Que maravilha, irmãos. Isso mostra o poder que o evangelho tem de penetrar nos corações de improváveis. Há uma frase de Calvino que eu gosto muito. Calvino diz assim, o evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e ainda quebrará muitos outros. Como ao longo da história tentaram destruir o evangelho, mas pelo contrário, foi o evangelho que destruiu barreiras econômicas, geográficas, políticas, porque o evangelho é poder de Deus. Então, quando Paulo diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Será que Paulo quis fazer menção disso? Será que Paulo quis destacar isso? Principalmente, eu quero que vocês saibam, tem crente na casa do imperador. Que maravilha, que maravilha. E aí ele termina como ele começou a carta. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que carta, não é, irmãos? Que carta. Que maravilha. Eu quero aprender algumas coisas com vocês aqui, como sempre, algumas aplicações para a nossa vida. E eu quero que nós agora nos atentemos, caminhando para o final. E a primeira é, quando alguém fizer algo por nós, reconheçamos, valorizemos, sejamos gratos. Gratidão é, sem sombra de dúvida, algo honroso no coração. Se tem algo que precisa estar presente no nosso coração, é gratidão. Como eu sou grato a Deus por tantas e tantas vidas que contribuíram para que eu chegasse onde eu cheguei. Essas vidas estão sempre nas minhas orações. Se alguém está fazendo algo por você e para você, seja grato. Aqui está Paulo agradecendo à igreja filipense pela oferta que recebeu. Há uma frase que diz, não é? Neil Straight vai dizer, aquele que esquece a linguagem da gratidão nunca pode estar de bem com a felicidade. Sejamos gratos pelo que as pessoas fazem por nós. Segunda coisa que eu aprendi e destaco mais uma vez, sejamos mais do que as pessoas esperam que sejamos. Superemos as expectativas. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa prática para o seu dia a dia. Seja o melhor funcionário da sua empresa, a ponto de você ter um lugar cativo lá. A ponto de seu patrão nem sequer pensar na possibilidade de perder você. E se porventura você tiver que sair da sua empresa, que você deixe lá um saudosismo. Seja o melhor funcionário que você puder ser. Seja o melhor aluno onde você estuda. Seja a melhor pessoa que você puder ser. Nivele por cima, aumente o critério.
Faça as pessoas terem você como referência. Seja uma referência em todas as áreas. Seja o melhor pai que você puder, o melhor marido que você puder, a melhor esposa que você puder, o melhor amigo que você puder. Supere as expectativas. Supere as expectativas. Essa semana eu estava conversando com um casal muito amado, muito amado. E nós estávamos falando sobre uma série de coisas e chegamos a falar do valor de ofertas na igreja, de dízimos na igreja. E aí esse casal disse assim: pastor, nós somos tão gratos a Deus, eu sou tão grato, mas tão grato a Deus, que nós estamos fazendo um propósito. Nós não queremos devolver apenas 10% da nossa renda. Nós estamos trabalhando para que cheguemos ao alvo de 20% para a igreja. Eu não quero que você pense que eu estou falando de dinheiro aqui nessa manhã, não. Mas eu quero que você entenda que existem pessoas, irmãos, eu conheço pessoas acima da média. Pessoas que superam as expectativas. E como é bom ter essas pessoas por perto. Faça mais do que se espera de você. Vá além. Supere as expectativas. Eu aprendo isso com a igreja de Filipos. E nós temos um modelo. Quem é o nosso modelo maior? O nosso Deus. Veja o que Efésios 3, 20 e 21 vai nos dizer. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Não há um único crente na face da terra que olhe para o céu e diga assim: só isso, Senhor? Tudo que vem de Deus é abundante. Sim ou não, irmãos? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Olhe para o que você tem, olhe para o que você é, e fale para mim se o que você tem não é muito mais do que você imagina. Por que eu não posso ser assim? PIB em Divinópolis, vamos ser assim? Vamos ser uma igreja que supere as expectativas. Que faça as pessoas se encantarem. Domingo passado à noite, um grupo de irmãos do São Roque esteve aqui conosco. Lá do São Roque. Ontem nós estivemos lá. Podemos conhecer melhor um pouco a realidade lá da situação na qual estamos inseridos, com os nossos trabalhos evangelísticos, mas domingo à noite vieram pessoas aqui lá do São Roque. E terminou o culto, elas foram cumprimentadas e depois mandaram um áudio para a irmã Célia dizendo o seguinte: como nós nos sentimos bem, que igreja linda essa na qual estivemos hoje. Mas eles não estavam falando de templo, não estavam falando de piano, de elementos tecnológicos. Eles não estavam falando de um palco bonito, de instrumentos de última geração. Não, eles não estavam falando disso, não estavam falando da música. Embora nossa música tenha sido maravilhosa. Não falaram do coral, que cantou maravilhosamente. Não, sabe do que eles falaram? Das pessoas da igreja. Eles falaram de vocês. E falaram assim: olha, nós fomos abraçados pelas pessoas na igreja. Chegaram perto de nós, nos cumprimentaram. O pastor pegou na nossa mão. Porque para eles isso é importante. Nós superamos as expectativas deles. É isso que nós precisamos ser, irmãos. Nós somos gratos por todo o patrimônio que nós temos. Louvamos a Deus por tudo isso. Mas, irmãos, superemos as expectativas como corpo de Cristo. Façamos as pessoas nos elogiarem por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. Vamos superar as expectativas. Vamos superar as expectativas. Outra aplicação que eu aprendo aqui, caminhando para o final. Preste atenção. Não é o lugar que faz o cristão, mas o cristão que faz o lugar. Havia crentes onde? Na casa de César.
toda a perversidade, toda a maldade, toda a insanidade não foi capaz de perverter aqueles homens e mulheres. Porque não é o lugar que faz o cristão. É o cristão que faz o lugar. Quando eu penso nisso, eu lembro de José. José do Egito. Chegou no Egito, terra estranha, pagã, idólatra, Deus para tudo quanto era lado. Íntegro, honesto, temente a Deus, a ponto de Potifar colocá-lo como mordomo mor da sua casa. Aí acontece o assédio da esposa de Potifar. Não posso pecar contra Deus. Ele foge, é preso. Mas era tão íntegro, tão reto, tão justo, que algo inimaginável acontece. O carcereiro entrega os presos aos cuidados de José. Onde é que se viu isso? E aí está lá na prisão, de repente, 2 homens presos, copeiro mor e padeiro mor, cada um tem um sonho. Quem é que vai nos ajudar? Posso ajudar. Interpreta os sonhos, como ele diz, acontece. Copeiro mor é restituído, padeiro morre, o copeiro se esquece dele, de repente, quem é que vai precisar de ajuda? O próprio faraó. Quem é que está lá? José. José, vem cá, meu filho. Sonhei isso e isso. Faraó, o sonho é esse. Coloque um homem agora bem inteligente, bem capaz, bem entendido, para poder administrar tudo isso. Esse homem é você, José. Não, José não, vou mudar seu nome. Zafenat Paneia, que nome bonito. Eu imagino a esposa deles, Azar, vem cá. Zafenat Paneia. Você vai administrar o Egito, José. Porque não é o lugar que faz o cristão, que faz o crente. Mas é o crente que faz o lugar. Sim ou não? Na casa de César, tinha crentes lá, que não se contaminavam, mandando uma saudação para a igreja de Filipos. E aí eu termino. Última aplicação. Preste atenção nisso, igreja. Deus ama os da casa de César. É dever da igreja buscá-los. A casa de César está cheia de potenciais cristãos. Eles estão lá esperando por nós. Irmãos, lugar da igreja é na casa de César. Esse negócio de nós ficarmos aqui juntinhos, reunidinhos, agrupadinhos, quentinhos, confortadíssimos, pertinho um do outro, louvando, cantando, é muito bom. Mas Deus quer que nós nos dirijamos à casa de César, porque há filhos dele lá na casa de César. Deus ama os da casa de César. Por isso eu quero convidar você, vamos trabalhar. Jesus Cristo diz: olhai os campos que já estão brancos para a ceifa. Sabe o que John Wesley disse? O grande avivalista John Wesley: o mundo é minha paróquia. Irmãos amados, nós precisamos pregar para os da casa de César. Paulo pregou, eles se converteram e estavam dentro da casa de César, dando testemunho da fé em Jesus. Certa vez perguntaram, pastor Rogério e irmãos perguntaram para Leonard Ravenhill: Leonardo, você não ora pelos mortos? Ele disse: não, eu prego para eles. Eu prego para eles. Está assim de filhos de Deus na casa de César. Você não quer se juntar a nós para que nós possamos ir para a casa de César? Durante a semana nós estamos indo. Deus está abrindo portas. E nós queremos trazer os da casa de César para cá. Por isso eu quero convidá-los para que nós pensemos sobre isso nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe. E que tenhamos realmente sido tocados por tudo que aprendemos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, principalmente nesse finalzinho, com esses versículos tão riquíssimos para a nossa vida. Que Deus, então, continue cuidando do seu povo. Vamos orar? Deus,
Nós somos muito gratos por todo o aprendizado dessa manhã. Queremos te pedir em nome de Jesus, que cada aplicação aqui seja a minha aplicação. Me ajude a colocar em prática, Senhor, tudo que aprendemos. Ajude-nos a estar acima da média, a sermos pessoas inesquecíveis, a irmos além daquilo o qual as pessoas esperam, a fazermos mais do que esperam que façamos. Ajude-nos, ó Deus, a amar os da casa de César, para que possamos pregar para eles, para que eles possam te conhecer. Ontem estivemos ali no São Roque, ó Deus, abençoe o Jesus. Quando olhamos para o Jesus, Senhor, humanamente falando, é impossível resgatar aquela alma. É impossível olhar para aquele homem e ver ele um homem restaurado. É impossível para nós, porque nós não temos o poder que o Senhor tem. Mas eu quero te pedir pelo Jesus, ó Deus. Não sei como ele está hoje, mas, ó Senhor, coloca no coração do Jesus o desejo de te conhecer e usa aqueles irmãos e irmãs que estão ali no São Roque pregando tua palavra. Mostra-nos os da casa de César que estão ali, para que eles possam ser tocados pelo teu evangelho. Ó Deus amado, nos abençoe. Abençoe essa igreja. Coloque amor no nosso coração. Permita que nós sejamos uma igreja liberal, amável, acolhedora, usada por Ti para atender as necessidades de todos aqueles que se achegarem a nós. Muito obrigado